Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu trouxe aqui um pouco o significado das cartas da Sibila Cigana, esse oráculo que é um pouco desafiador. Eu ainda estou estudando ele já faz cerca de uns 3 anos e ainda não consegui dominar a arte dele, embora ele seja bastante assertivo. E a versão que eu trouxe, o significado dessas cartas é baseado nesse livro. Quer dizer, a maioria das informações é desse livro. Tem algumas informações aqui no livro que eu não vou trazer. E eu estava vendo o significado das cartas dessa Sibila para essa Sibila é um pouco diferente. O desenho também muda um pouco. E pelo que está no livro, os naipes das cartas também é um pouco diferente. Igual nessa Sibila, a carta da alegria é o 5 de copas e nesse deck a carta da alegria é o... Peraí, deixa eu ver aqui. É o 9 de copas. Aqui é o 5 de copas. Então ele tem uma diferençazinha. O desenho também ele é um pouco diferente. A maioria das cartas tem o mesmo nome, embora varia um pouco o nome de um deck para o outro. Esse tem um nome um pouco diferente, algumas cartas. Tanto no livreto que vem nos dois decks, o significado da maioria das cartas é bem parecido. Nesse deck, o significado é um pouquinho diferente, algumas cartas. E eu vou trazer mais o significado baseado nesse, que é o que eu estou estudando. Ok? Então aqui primeiro nós temos a... Deixa eu aproximar um pouco a câmera. Aqui primeiro nós temos a carta da alegria. A carta da alegria aqui já mostra 3 pessoas comemorando. E nesse outro aqui mostra 4 pessoas comemorando. Então é um pouquinho diferente a energia, o significado das cartas. O desenho que tem na carta também, para que lado que o personagem está olhando, o que está se passando na carta também tem uma influência no significado das cartas. Então vou trazer mais baseado nesse. A carta da alegria fala de eventos sociais, de comemoração, de aniversários. Também fala da necessidade de você sair, de você comemorar, conhecer novas pessoas. Também pode falar de um bom estado de humor, bom humor, um humor que contagia as outras pessoas. Esse é um dos significados, embora ele possa ter mais significados dependendo da tiragem que você está fazendo e das cartas que tem ao redor. E já essa carta invertida, ela fala de tristeza, fala de má sorte, fala de traição, tanto que tem 3 pessoas, fala de uma descoberta de uma traição. E com as cartas negativas em volta, fala de um desconforto social, alguma saia justa que você possa passar em alguma festa ou em algum meio social. Depois nós temos a carta da criança. A carta da criança fala de um novo começo, fala de inexperiência, irresponsabilidade, desejos reprimidos. Também pode falar de algo pequeno, algo que necessita de cuidados. E ela já é invertida, ela fala de um plano que não dá certo, ou que não deu certo, que não vai dar certo. Fala de indecisão, ansiedade, imaturidade e perda de algo que teve um início recente, algo que não vai durar muito tempo. Depois nós temos a carta da consolação, que fala de uma realização, de uma satisfação, de uma oportunidade inesperada que aparece para você. Também pode falar de mudanças positivas, que temos o cara, ele estava aqui esperando, talvez uma pessoa, e vem aqui um anjo e traz outra coisa para ele, algo totalmente diferente daquilo que ele estava esperando.
Então é surpresas boas, coisas boas vindo no teu caminho. E essa carta invertida, ela já significa oportunidades perdidas, tanto que ele já está voltando para o passado. As oportunidades que vieram até você foram perdidas. Fala perda por influência de outras pessoas. Fala de um desapontamento, algo que vem aí te trazendo um desapontamento, algo inesperado. Então, invertida, ela não é tão positiva assim. Depois nós temos a carta da constância, que fala de algo sólido, algo duradouro. Fala de algo contínuo, de determinação. E essa carta invertida, ela fala de instabilidade, fala de amigos falsos, falta de comprometimento, uma pessoa que inicia as coisas e não termina. Depois nós temos a carta da conversa, que fala de amigos, círculo de amizades, pode ser círculo de estudos também. Fala da necessidade de uma avaliação, avaliar os prós e os contras. Também fala de troca de informação, conversas, debate. E essa carta invertida, ela fala de falta de clareza, silêncio, fala de discussão, bate-boca. E com cartas negativas, ela fala de eventos difíceis. Depois aqui nós temos a carta da morte, que fala de fim, fala de mudanças inesperadas, fala de uma transição. E com cartas positivas, pode falar de um renascimento, algo ruim ficando ao passado. Já essa carta invertida, ela tem uma conotação um pouco mais negativa. Ela fala de algo extremamente negativo, fala de uma decepção, pode falar de assassinato, pode falar de magia negra, trabalhos de feitiço. Fala de um... E também pode iniciar, se ela estiver no início da tiragem, ela pode falar de um fim, de um longo período de dificuldades. Depois nós temos a carta do desespero. Essa carta também é uma carta um pouquinho negativa, que fala de estupro, fala de humilhação, fala de traumas, fala de insulto, escândalos, miséria, medo, falência, tudo aquilo que causa um desespero na pessoa. A pessoa se vê sem esperanças, sem saídas. E essa carta invertida, se ela estiver no início da tiragem, ela fala de um fim, de um momento de dificuldade, de um momento de desespero. Também pode falar de confusão, falsidade, e pede para o consulente não agir por impulso, ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de resiliência. Depois nós temos a carta do médico, que fala de conselhos, fala de uma pessoa de confiança, também fala de uma necessidade de cura emocional, mental, espiritual ou física. Também pode falar de estresse e de um plano que não vai conforme o planejado. Essa carta invertida fala de conselhos falsos, bloqueios mentais, uma dificuldade para pedir ajuda para as pessoas, e com cartas negativas indicam um período extremamente difícil que deve ser superado sozinho, onde você não pode contar com a ajuda de ninguém. E também fala da necessidade de você avaliar a situação de novo por um outro ângulo, por um outro aspecto. Depois nós temos a carta do inimigo, que fala de forças contrárias, desconfiança, espionagem, pessoas ou situações falsas.
e fala de algo errado que o consulente não está percebendo, tem algo oculto. Já essa carta invertida, ela tem uma conotação mais positiva, que ela fala de um fim de um obstáculo, uma descoberta de algo falso, uma decepção falsa. E com carta negativa, ela fala de um retorno de um problema do passado que já foi resolvido. Depois nós temos a carta da fidelidade, que fala de suporte de pessoas amigas, pessoas confiáveis. Também fala de proteção, fala de um resultado positivo e para o consulente confiar mais nos seus instintos, na sua intuição. Já ela invertida, ela fala de infidelidade, traição, irresponsabilidade, rupturas de relacionamentos. Depois nós temos a carta da falsidade, que fala de mentiras, decepções, algo errado que está no negativo. E também fala do consulente, ele mesmo está se enganando a si mesmo. Já essa carta invertida tem resultado um pouquinho mais positivo, que fala de segredos e verdades que vêm à tona, fala de um fim, de uma falsidade. E com cartas negativas, fala que tudo pode ser pior do que o esperado. Ou seja, espere pelo pior. Depois aqui nós temos a carta da inimiga, que fala de uma rival, de uma falsa amizade, de maus conselhos, inveja, algo falso, uma fraude, mas que tem como consulente evitar que, se vocês olharem aqui, ela tá para entrar na vida do consulente. A porta tá aberta e essa pessoa tá para entrar. Essa pessoa ou situação falsa tá para entrar na vida do consulente. Agora aqui com a carta invertida, já fala que o perigo não tem mais como ser evitado, que a porta já foi aberta, a pessoa entra e sai na hora que ela quer. Também fala de fofocas, fala de feitiços, magias, uma pessoa perigosa que está na vida do consulente. E só com cartas extremamente positivas, essa carta indica o fim de dificuldades, fim de falsidades, fim de traições, fim de magia. Depois nós temos a carta da fortuna, que fala de sorte, realização de desejos, descoberta de talentos ocultos, vitórias, mudanças positivas na vida do consulente. Essa carta invertida fala de perdas, fala de um período de má sorte, rejeição. E as cartas ao redor vai mostrar se esse período de má sorte é só apenas em uma área, um aspecto da vida, ou se no geral, na vida toda. E com cartas negativas, essa carta indica dificuldades, obstáculos, antes de você ter uma realização, a concretização de algo bom. Depois aqui nós temos a carta do amigo ou da amizade, que fala de segurança, ajuda, presentes, visitas inesperadas. Também pode representar o melhor amigo, bons conselhos. Já essa carta invertida, ela fala de problemas com amigos, fala de segredos revelados, algum segredo que você contou para um amigo, esse amigo revela esse segredo para alguém, fofoca, ambiente hostil, discussão, brigas. Depois nós temos a carta da leveza, que fala de algo irregular, algo instável, fala de mudanças, fala de impulsividade, indecisão, porque uma borboleta, ela tá sempre ali pulando de uma flor para outra, ou seja, uma indecisão, algo instável. E essa carta invertida, ela fala de um fim de algo supérfluo ou de algo que era irresponsável,
Também fala de um fim da tranquilidade, fim de uma vida pacata, fala de agitação. E essa carta é uma carta que é extremamente influenciada pelas cartas ao redor, ou seja, se tem cartas ao redor dessa carta, cartas positivas, essa carta se torna uma carta positiva. Se tem cartas negativas, essa carta se torna algo negativo, mas só quando essa carta está invertida. Depois nós temos a carta do presente, que fala de ganhos, valores, herança, suborno, uma melhora da situação. E essa carta invertida fala de perdas, dificuldades financeiras, contas que chegam para o consulente pagar, também fala de roubo. E com cartas positivas, ela indica o fim de um período de dificuldades financeiras. Depois nós temos a carta da soberba, que fala de orgulho, arrogância, ambição extrema. E essa carta invertida fala de forças e limites saudáveis que o consulente tem ou que vai começar a ter. Também fala de resolução de problemas do passado. Depois nós temos a carta da esperança, que fala de uma espera, fala de esperança, fé, clareaudiência, poderes psíquicos. E essa carta invertida fala de descontentamento, pessimismo, ruptura de planos futuros, perda da esperança. Depois nós temos a carta da casa, que fala de família, segurança, responsabilidades, independência, algo sólido. E essa carta invertida fala de rupturas, brigas, sonhos que são desfeitos. Também fala de divórcio, desemprego, tudo aquilo que era sólido deixa de ser sólido. Depois nós temos a carta da viagem, que fala de viagens, mudanças, evolução, progresso, agilidade, novas descobertas, novos empreendimentos, novos lugares. Essa carta invertida fala de atrasos, fala de uma viagem cancelada, planejamentos que não vão sair conforme o consulente deseja, conforme o planejado, e de cancelamentos. Depois nós temos a carta da comemoração, que fala de satisfação, comemoração, celebração, promoção, bons momentos. E essa carta invertida fala de insatisfação, desapontamento, falta de ânimo, dúvidas, incertezas, pessoas falsas também. Depois nós temos a carta da carta, que fala de notícias, comunicação, novos desafios ou novas oportunidades, respostas, contratos, tudo aquilo que envolve o papel e a comunicação. Invertida, ela já fala de atrasos ou falta de comunicação, um documento, uma mensagem que o consulente espera e que não vai vir. Depois nós temos a carta do Senhor ou do Cavaleiro, que fala de proteção, fala de conselhos de pessoas experientes, fala de um chefe, também fala de um homem nobre, uma pessoa que tem status. É algo bem positivo. E essa carta invertida fala de decepção, danos causados por um homem, por uma pessoa masculina, uma pessoa sem caráter. Depois nós temos a carta do amor, que fala de novos amores, afetos, sentimentos intensos, romance, paixão e felicidade no amor. Invertida, ela fala de um amor não correspondido, fim de um namoro ou de um casamento, divórcio, frustração, falta de amor.
E com cartas muito positivas, ela fala de o fim de uma solidão, de um período de solidão. Depois nós temos a carta do amante, que fala do conhecimento dos seus valores internos. Também pode falar de um parceiro a nível amoroso, uma pessoa dedicada, devoção. E invertida, ela fala de confusão, imaturidade sentimental, uma pessoa que age muito por impulso. Depois nós temos a carta da doença, que fala de mudanças desconfortáveis, uma situação que o consulente não consegue lidar com essa situação. Também fala de doenças físicas, mentais, emocionais. Invertida, essa carta fala de cura. Também pode falar de um fim de uma situação desconfortável e da resolução de um conflito. Depois nós temos a carta da melancolia, que fala de culpas, erros, remorso, abandono, ansiedade, reflexão e depressão. E essa carta invertida, ela continua sendo negativa. Apenas com cartas positivas, essa carta indica que é o fim de algo que trazia uma certa melancolia, uma certa depressão, uma certa tristeza na vida do consulente. Depois nós temos a carta do mercador, que fala de ganhos financeiros, ambição, bons negócios, sucesso no trabalho, promoção, perseverança. Essa carta invertida fala de falta de talento ou falta de oportunidades para poder ter sucesso, desemprego. E com cartas negativas ao redor, a situação tende a piorar. A carta do carteiro, que fala de comunicação em geral, resultados, convites, mensagens, tudo isso que o consulente espera, isso chegando para o consulente. E essa carta invertida fala de um desprezo da outra parte, ser ignorado por outras pessoas, uma mensagem, uma comunicação que não vem. Depois nós temos a carta da desgraça, que fala de catástrofes, acidentes, eventos repentinos e que não são favoráveis, que é realmente uma catástrofe que acontece na vida do consulente de forma inesperada. E essa carta invertida, ela tende a piorar, porque fala de perdas e danos irreparáveis, onde o consulente pode perder a fé, pode perder a esperança. É algo que vai realmente abalar a vida do consulente. Depois nós temos a carta do dinheiro, que fala de herança, ganhos financeiros, sucesso, prosperidade, abundância. Essa carta invertida fala de gastos desnecessários, perda em jogos, estagnação, dificuldade financeira. Depois a carta da velha, que fala de bons conselhos, intuição, sabedoria. Também pode representar uma mãe, uma avó, uma tia. E também um ambiente familiar estável, amoroso, sólido. Essa carta invertida fala de influências de terceiros, uma pessoa que fica falando demais. Também pode falar de uma mente fechada e uma mente bloqueada, que só consegue ver aquilo, não consegue ver além dessa situação. E também fala de uma situação em que o consulente, uma situação do passado que o consulente não consegue largar apego ao passado. Depois aqui nós temos a carta do delírio ou dos buscadores de prazer, que fala de boemia, pessoas, amigos que saem para beber, farra, festa, diversão, bebidas, algo fora de controle. Fala de grupos de amigos.
Também pode falar de drogas. E essa carta invertida, ela fala de algo que não leva a nada, uma situação que não leva a nada. Fala de algo irresponsável, uma pessoa que age sem julgar as coisas, sem discernir, e dificuldades que o consulente pode ter na vida dele por agir de forma irresponsável. Depois nós temos a carta do sacerdote, que fala de valores, crenças, justiça, fala da moral, fala da espiritualidade, fala da necessidade de regular as coisas ou de colocar regras, e também fala de uma decisão. Essa carta invertida fala de uma perda da moral, erro no discernimento, e com cartas negativas pode falar de magia negra ou de dificuldade em perdoar. Depois nós temos a carta da prisão, que fala de uma autopunição, culpas, arrependimentos, ansiedade, solidão, uma prisão mental ou prisão física. Essa carta negativa fala de o fim de uma punição, fim de pensamentos negativos. Fala do consulente conseguindo se perdoar, deixar o passado no passado. Depois nós temos a carta da reunião, que fala de encontros, convites, resolução de problemas. Fala de um novo início, fala de algo bastante satisfatório para o consulente e para outra pessoa. Essa carta invertida fala de uma conversa que vem sendo evitada, uma conversa que vem sendo adiada, ou uma notícia com uma carta negativa. Se tiver uma carta negativa em volta, fala de más notícias. Depois nós temos a carta do cômodo, que fala de intimidade, privacidade, visitas, necessidade de reflexão. E também pode falar de uma espera por algo ou por alguém. Essa carta invertida fala do mundo do consulente virado de cabeça para baixo, tudo virado ao avesso. Fala de confusão, de caos, perdas e danos, que vai levar um tempo para colocar tudo em ordem de novo. Depois nós temos a carta do estudante, que fala de estudos, professor, sabedoria, conselheiro, experiência, filosofia, algo que necessita de uma avaliação, uma análise. Essa carta invertida fala de falta de conhecimento, reprovação em exames e testes. Depois nós temos a carta da empregada, que fala de uma pessoa respeitosa, uma pessoa dedicada. Também pode falar de secretárias ou profissões que envolvem mulheres e que é mais voltada a servir, a ajudar as outras pessoas. Também fala de uma pessoa doce, sensível, uma pessoa modesta, uma pessoa dedicada. Essa carta invertida fala de traição, fala de um trabalho mal pago, também fala do consulente estar fechado à ajuda, receber ajuda de outras pessoas e a falta de confiança nas outras pessoas. Depois nós temos a carta do mordomo, que fala de dar e receber ajuda. Fala de trabalho, também fala de respeito, boas maneiras e de um funcionário exemplar, um bom funcionário, um funcionário de confiança. Essa carta invertida fala de rival no trabalho, uma ajuda que não chega, traições, pessoas falsas, pessoas que se aproximam de você, da sua intimidade, para querer extrair algo, para querer te apunhalar pelas costas. Depois nós temos a carta do suspiro, que fala da busca por uma resposta ou por uma
solução, ansiedade, ansiedade, solidão, sonhos, expectativas. Também pode falar de pessoas sozinhas ou pessoas divorciadas ou pessoas que tímidas, pessoas que preferem ficar mais isolado. E essa carta invertida fala de um fim, de um período de espera, fim de uma ansiedade, fim da solidão, um sonho que chega ao fim. Ou seja, o consulente colocando os pés no chão, tirando um pouco a cabeça das nuvens. Depois nós temos a carta do soldado, que fala de força, proteção, precisão, honra, desconfiança e competição. Depende das cartas que tem ao redor. Essa carta invertida ela fala de uma falta de proteção, do consulente se sentindo desprotegido. Também fala de conflitos, brigas, uma pessoa possessiva, ou uma pessoa ou situação injusta que impede o consulente de avançar. Depois nós temos a carta do desprazer, ou a carta da culpa, que fala de tristezas, angústias, culpas, uma dor profunda, sérios problemas que o consulente vem passando. Essa carta invertida já indica o fim de toda essa culpa, fim de toda essa dor, fim de um período de negatividade, e apenas com cartas negativas ao redor indica que é algo bastante ruim, que vai tirar a vontade do consulente de viver, está prestes a acontecer. Depois nós temos a carta da surpresa, que fala de ganhos financeiros, surpresas, notícias boas, coisas inesperadas que vêm de forma repentina, que são coisas positivas, que vão deixar o consulente alegre. Já essa carta invertida fala de algo que não vai vir, ou que pode vir, mas não vai vir da forma ou no momento que o consulente está esperando. Então, depois nós temos a carta da amante, que fala de noivas, esposas, namoradas, fala de uma pessoa devotada, uma pessoa generosa, uma pessoa sensual. Invertida, essa carta fala de desapontamentos, rupturas e também fala de experiências negativas. Depois nós temos a carta do ladrão, que fala de perdas inesperadas, roubos, fofocas, traições, decepção. Algo que vem de forma negativa na vida do consulente na hora que o consulente está menos esperando, ou sem o consulente perceber. E essa carta invertida, ela fala de um fim de um período difícil, fim de um período de roubos, fim de um período de perdas, mas tudo aquilo que foi perdido não vai retornar mais para a vida do consulente. Depois nós temos a carta do pensamento, que fala de sonhos, reflexões, planejamento, decisão, preocupações. Essa carta invertida fala de impulsividades, pensamentos bloqueados, falta de dificuldade em raciocinar, dificuldade em ver as coisas com clareza, dificuldade de discernimento. Depois nós temos a carta da espera, que fala de espera por algo ou por alguém. Também fala de desejos. Dependendo das cartas que tem ao redor, pode falar da chegada de algo.
Invertida, essa carta fala de desilusão e algo que o consulente está esperando e que não vai vir. É só um sonho, uma fantasia. Depois nós temos a carta do casamento, que fala de um evento importante na vida do consulente, novas responsabilidades, uma nova vida, um novo ritmo de vida, contratos, e também fala da perda de independência. Essa carta invertida, ela fala de o fim de algo por influência do destino ou rupturas que acontecem de forma natural. Depois nós temos a carta do viúvo, que fala do consulente está lamentando a perda de algo que já foi perdido. Fala de luto, abandono, tristeza, solidão, mágoas. Essa carta invertida, ela sofre a interferência das cartas ao redor, podendo ser positiva com cartas negativas ou negativa com cartas negativas. Depois nós temos a carta da esposa, que fala de empatia, um bom julgamento. Também fala de lealdade, honestidade, dedicação, empenho. Já essa carta negativa fala de separação, divórcio, uma pessoa ou algo que sai da vida do consulente. E por último nós temos a carta da mulher jovem, que fala geralmente de alguma mulher mais jovem na vida do consulente, podendo ser uma irmã, uma prima, uma tia, uma amiga, uma namorada. E também pode falar de aprendiz, uma pessoa que está aprendendo as coisas. Já essa carta invertida fala de falta de maturidade e de algo pequeno e insignificante. Bom, e é isso. Eu trouxe apenas alguns dos significados das cartas. O significado das cartas também ele varia um pouco também com o tipo de tiragem que você está fazendo. A tiragem mais comum que o pessoal joga com a Sibila é com 5 cartas, onde você tira uma carta para ver a situação presente, outra para ver o passado, o futuro, os obstáculos e o conselho. E com essa tiragem você pode ir tirando quantas cartas você achar necessário para ir vendo o que está se passando na vida do consulente. Esse é um método bem simples, porém como as cartas têm bastante significados, tem alguns, às vezes cai uma carta positiva com uma carta negativa numa posição meio estranha e tipo ele é um oráculo que exige um pouco de estudo, um pouco de técnica, e os desenhos das cartas também ele diz bastante coisa. E o que eu trouxe foi apenas alguns dos significados, mas cada carta também tem um símbolo, um elemento astrológico, um número, uma data, uma previsão. Igual a carta da alegria, ela fala de algo entre 8 e 14 de agosto, se não me engano. Ela também tem a conjunção dos planetas que ela representa. Ela tem uma carta, ela tem várias energias com vários significados, mas o desenho também que você usa com a combinação com as outras cartas. Esse é o deck que eu tô achando mais simples para poder estudar ele, porque nesse outro ele tem mais informações. O desenho muda, o nome das cartas também muda um pouco, dependendo da carta. Ele já traz aqui os planetas
ele traz mais números, o desenho também muda, trazendo uma conotação diferente para a tiragem também, dependendo do que você, da tiragem que você está fazendo. Ele também tem bastante símbolos, números, tem bastante números aqui, escondidos, ocultos. Eu acho esse deck um pouco mais desafiador. Sem falar que o título dele também está em italiano, o que tem algumas palavras que é um pouco difícil de traduzir. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado e fica a dica, tenham um bom dia, até mais. Tchau, tchau.